é a prova de que a força-tarefa contra as milícias deixou claro que frango não voa, Isabelle. Ação conjunta entre a Draco e a Polinter, justamente na zona oeste do Rio de Janeiro, acabou efetuando a prisão de 2 milicianos ligados diretamente ao milicianozinho que vem travando essa guerra aí contra o Tandera. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o delegado, o diretor da Polinter, doutor Mauro César. Primeiro, parabéns pela ação de vocês, porque o frango é o terceiro na hierarquia da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma prisão importante e também por causa dessa guerra travada na zona oeste. Boa tarde. É isso. Ele era um dos caras que estão puxando essa guerra, né? Entre essa milícia do Zinho e do Tandera. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por homicídio. Ele é investigado em vários outros homicídios que aconteceram naquela região. Também foram apreendidos um veículo roubado, uma pistola com a numeração raspada, várias munições, várias fardas, né, utilizadas tanto pelas polícias quanto pelo Exército. E também tivemos outro preso. Esse outro preso, já um pouco menos importante na hierarquia da milícia, era responsável por realizar as cobranças, ele fazia a contabilidade do bando também. Com ele também foram apreendidas aí 2 armas de fogo. É mais importante também ressaltar que essa força-tarefa, e hoje por meio dos policiais civis da Polinter e da DACO, já prenderam aí mais de 800 criminosos, mais de 840, já retiraram de maneira direta ou indireta mais de 2 bilhões de reais das mãos das milícias, e nós já fizemos aí ao longo dessa força-tarefa mais de 130 operações. Essas operações irão continuar. Eu comecei dizendo que o frango não voa porque o Rafael Rodrigues, no momento da prisão, como ele tentou fugir, doutor? No momento que os policiais bateram a porta dele, outros policiais, já imaginando que ele poderia tentar fugir pela janela, ficaram na parte de baixo do seu apartamento. E viram quando ele tentou pular, né, do 3º andar, que era onde ele residia, para tentar cair no ar-condicionado do 2º andar. E aí, obviamente, o ar-condicionado não o segurou, acabou caindo no chão. Teve o seu pé lesionado, foi levado ao hospital. A gente está aguardando aí para ter maiores informações do que aconteceu com ele. Isabelle Benito, o doutor Mauro César está aqui para conversar com você. Só lembrando que o frango é o miliciano Rafael Rodrigues e o outro preso foi o Paulo Roberto Soares. O doutor Mauro está aqui e fala com você, Isabelle. Agora eu entendi o frango no voa. Tava difícil de eu encaixar as histórias. Doutor Mauro, boa tarde para você. Obrigada mais uma vez pela participação. Pô, o Caio começa o frango no voa, eu não consegui entender nada. Detalhe, e vaso ruim não quebra, né? Oh, meu Deus do céu. Lesionou o pé. Polícia ali dando bote atrás ali, ele achou que ia, né, pular, tá aí, ó, a imagem. É essa a imagem dele. Bom, enfim, querendo ou não, doutor Mauro, contabilidade, mas também se precisasse matar, ele matava, né? Porque eu vi que você falou que tem aí investigação de homicídio contra ele. É, isso, também tem. O frango, né, o que tentou voar e não conseguiu, ele responde já por alguns inquéritos de homicídio, tinha um mandado de prisão preventiva contra ele por crime de homicídio. O Paulo Roberto também é investigado, não tinha mandado de prisão, mas certamente também já participou aí de algumas extorsões ou de alguns homicídios praticados por essa milícia. E doutor, esse tipo de ação que vocês fizeram na Zona Oeste é muito importante, porque a gente tem visto essa guerra travada, a Isabelle Benito tem falado aqui no SBT Rio, eles colocaram fogo em poste de combustível, colocaram fogo também em vans daquela região, levando uma onda de terror. Por isso essa ação tem que ser feita para tentar prender Tandera e colocar esses milicianos atrás das grades. Com certeza, a população da localidade acaba sofrendo 2 vezes, né? Sofre com essas extorsões praticadas por esses criminosos e sofre também com essa violência, porque muitas vezes, nessa guerra entre os 2 grupos, pessoas inocentes que nada tem a ver acabam sendo vitimadas. Por isso que a Força Tarefa vai continuar, a gente vai continuar fazendo operações nessas localidades, não somente a Divisão de Capturas e a DACO, mas todas as delegacias do Departamento de Polícia Especializada e da Secretaria de Polícia Civil como um todo. O objetivo é prender todos os integrantes da organização criminosa liderada pelo Tandera e também da organização criminosa liderada pelo Zinho. Isabelle. Pelo Zinho, né? Então agora eu vou colocar aqui, eles vão negar. Doutor Mauro dividido com o doutor Marcos Amin, que começou a semana prendendo também um bando de miliciano, nem sei qual foi o bonde que eu já me... Os 2 aqui, vocês vão falar que faz parte da força-tarefa, isso e aquilo, mas essa semana tem alguma coisa. Eu não vi durante uma semana em que começou 10 milicianos presos, daí veio o outro, no outro dia teve a Draco, eu já me perdi. Ó, essa semana tem alguma informação quente que vocês foram tudo na veia, todo mundo junto. Isabelle, na verdade, é uma ação que já vem desde outubro do ano passado. Como muito bem disse o doutor Mauro, meu amigo, o doutor Mauro César, foram mais de 900 prisões e mais de 2 bilhões de reais em prejuízo direto e indireto nessas organizações criminosas. O que está acontecendo, Isabelle, é que nos últimos tempos, né, isso vem se agravando desde a morte
do Hélito da Silva Braga, né, da neutralização dele por intermédio da nossa ação lá no dia 12 de junho, é um confronto armado nessas regiões, principalmente na região de Jesuítas e Manguariba, que são regiões limítrofes da atuação, né, do território de atuação, de influência dessas duas organizações. Então, em razão disso, justamente pelo que o doutor Mauro falou, por colocar ainda mais a população em risco em meio a esse confronto armado, a gente precisa atuar com mais veemência, tanto de um lado quanto de outro. Tanto do lado, né, dos narcomilicianos, dos milicianos que atuam ali na região de Campo Grande, Santa Cruz e Redondezas, como também dos milicianos que atuam na região, principalmente da Baixada Fluminense. Tá, doutor Mauro, mas lembrando aqui, falou do eco, doutor Amin vai saber, o eco também tentou voar igual frango e a mesma coisa, a polícia estava no entorno de toda a casa, mesma história do frango. Ô, doutor Mauro, o frango era contabilidade ou é o outro que era contabilidade? Não, era o outro, né? O Rafael, que é o vulgo frango, que tentou pular do terceiro andar, ele praticava extorsões, ele era um dos responsáveis pelos homicídios também dessa organização criminosa e é o que estava puxando essa guerra, essa briga aí entre as milícias do Tandera e do Zinho. Essas brigas recentes, né, que estão acontecendo, justamente como o doutor Marcos falou, após a morte do Eco, essa briga, essa guerra pelos territórios, ela se acentuou. E o responsável por liderar esses milicianos que participam dessa guerra, por parte aí da milícia, agora atualmente liderada pelo Zinho, é o frango. Agora, vejam só os dois. Oi, Caio. Da Zona Oeste, principalmente ali, é da ação, Isabelle, até desculpa, mas desses milicianos que estão vindo para a pista para levar o terror. São 20, 30 carros utilizados, um armamento pesado para tentar tomar esse outro território da milícia ali. Vocês vão continuar asfixiando para evitar que isso aconteça? Porque o medo da Zona Oeste é muito grande. Com certeza vamos. Até a operação liderada pelo Dr. Marcos essa semana conseguiu apreender aí um caderno, né, que demonstrava o poderio bélico, né, dessas organizações criminosas. A Força-Tarefa, como eu falei, já foram mais de 130 ações desde o início dessa Força-Tarefa que se deu em outubro do ano passado, e operações semanais continuarão acontecendo, e não é o objetivo asfixiar somente essas duas milícias. E outras milícias, essas daí são as mais, como eu posso dizer, mais importantes, né, na nossa luta, porque são as que têm um poderio bélico maior, são as mais agressivas, mas milícias assim, menos fortes de outras regiões do estado do Rio de Janeiro também serão combatidas. Isabelle. Agora, veja os dois, né? A gente está... que dia é hoje, gente? É 17, 18, me perdi. Mas de 2021, dia 18 de 2021, aqui todo mundo está na polícia há muito tempo, os dois, eu, Caio, na reportagem há muito tempo, mas não precisa no passado tão recente. Você vê o avanço da criminalidade e o terror que impera em algumas localidades, como a gente está falando, as outras milícias vão ser combatidas, mas vocês estão focados em algo que a prioridade deve ser agora, que é essa guerra na Zona Oeste. E se eu estou lembrando aqui, se a gente falar de um passado recente, a gente falava de guerra de facções. CV, ADA, TCP, isso e aquilo, que a gente fazia cobertura e a polícia investigava. E a gente tinha uma grande milícia que dominava as regiões, você não via disputa territorial nesse nível que a gente está falando, em que é muito semelhante ao que acontece há anos, há décadas, do tráfico de drogas. Você vê que em algum momento se esbarra na questão de território, de poder bélico. Você citou o caderno que a DRE pegou essa semana, que dá para a gente sabia, mas dá para ter uma noção do poder bélico dessas duas facções e que acaba batendo diretamente na vida de regiões. A gente está falando de regiões até pouco tempo que não estava acostumada com roubo, com tráfico de drogas, muito menos com disputa de facção. E a gente está falando de facção, você remete, pelo menos na minha cabeça, a tráfico de drogas. Não, está falando de disputa de território com dois bondes rivais de milícia, doutor Marcos. Exatamente, Isabelle. A gente tinha um cenário no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, de organizações criminosas, né, paramilitares, que elas viviam em uma situação de aliados, né? Na verdade, muitas pessoas colocavam como uma só organização criminosa, mas não era, né? O ECO, na época, o Hélito da Silva Braga, ele não comandava a Baixada Fluminense, pelo menos, né? Sempre foi o Danilo Tandera, a mesma coisa ali do Edmilson Macaquinho na região de Campinho, mas essas três grandes organizações criminosas, elas eram aliadas entre si. Houve determinados episódios que acabaram trazendo um racha
dessas facções, dessa união dessas organizações criminosas, e esse confronto armado, dessa disputa territorial, ela acaba se acentuando em razão da neutralização do Wellington Eco. Então, a gente tinha um cenário que era realmente de não conflito entre eles, né, e até de aliados entre si, que a gente passa hoje a ter uma disputa territorial aos moldes que a gente tem com o narcotráfico. E terrorismo, né, gente? Porque a gente está mostrando aí, botam fogo, trabalhador desesperado, isso é terrorista, né? A gente vai além disso. Eu vou agradecer ao doutor Mauro, mas antes eu quero fazer para os dois policiais aqui uma denúncia, tá? O Gustavo, que era produtor nosso, que está na Record, que está aí do lado tentando catar o doutor Mauro, denunciou o Caio Alex que a piada do frango é dele. Não é de Caio Alex, a piada do... Eu sabia, estava até macontada, porque eu não entendi piada, eu entendo rápido piada. Gustavo me denunciou no WhatsApp. Isso é mentira, Isabelle Benito. Vamos ter que ouvir os dois lados agora. Isabelle Benito, foi um acerto entre mim e o delegado Gustavinho tentando levar o ônus para ele. Ai. Mas a prova está aqui. Doutor Mauro e doutor Marcos, só se enrola ele. Só fazer... Doutor Mauro, se livra dessa. Um tratado com o Caio não dá certo, dá ruim. Obrigada, doutor Mauro. 12h35.